Apesar de ser um dos sentimentos humanos mais conhecidos e retratados na mídia, o amor só passou a ser cientificamente estudado recentemente. Muitas pessoas que sofrem com a maneira de amar, se mantendo em relacionamentos dolorosos e destrutivos, ou mesmo amando à distância sem conseguir se desligar, têm procurado profissionais especializados com uma única dúvida. Afinal, a minha maneira de amar é normal ou patológica? Para responder esta e outras perguntas, nós convidamos hoje para o nosso Análise Direta a psicoterapeuta Lu de Olivier. Lu, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para a senhora, Lu, qual é a definição psicológica do amor? Então, eu sempre coloco de uma forma individual, porque acho que cada pessoa entende de uma forma, né? Agora, para mim, é uma mistura de vários sentimentos, tá? Engloba amizade, respeito, carinho, cumplicidade, enfim, toda uma sequência de sentimentos que vão se unindo e constrói um amor, né? Só que isso também é muito relativo, porque é isso que eu estou falando, acho que cada pessoa entende de uma forma, né? Já me definiram o amor, inclusive, como simplesmente deixar de fazer as suas coisas para fazer a do outro, né? Eu me lembro que eu até comentei com a pessoa que me disse isso, eu falei, isso é submissão, não é amor, mas para essa pessoa é amor, né? Então isso é uma coisa muito individual, cada um entende de uma forma, mas na minha opinião ela é uma mescla de todos esses sentimentos. O tema de hoje do Análise Direta é amor patológico e por isso eu pergunto, doutora, o que caracteriza o amor patológico? Se a gente for simplificar, ele é um desequilíbrio, inclusive em nível cerebral, tá? Ele não é só psicológico, ele engloba também um desequilíbrio de algumas substâncias cerebrais que fazem com que a pessoa se torne mais desequilibrada, mais obsessiva, que ela leve por esse ângulo, né? Isso, na verdade, é comum em início de paixão, né? Geralmente, quando a pessoa se apaixona, ela realmente fica meio desequilibrada, ela às vezes deixa de fazer as coisas dela para fazer do outro e fica pensando muito na outra pessoa. Inclusive, se ela está num ambiente em que ela tem que prestar atenção, vai numa aula ou num local onde ela precise prestar atenção e de repente ela não ouve nada do que está acontecendo ali, ela está pensando na outra pessoa, né? Isso até é comum, né, no início de relacionamento. O que não é comum é que isso se estenda indefinidamente, então isso se torne realmente patológico, ou seja, ela passa a vivenciar isso de uma forma contínua, ela não se desliga desse primeiro momento de paixão, né? Agora, o amor patológico, ele pode ser direcionado exclusivamente para o parceiro ou a parceira, ou é um modo da pessoa amar a todos? Na verdade é isso que eu estou falando, é um desequilíbrio da pessoa, né? Então não importa o foco, às vezes não importa muito o foco, isso que é importante a gente falar também, porque às vezes a pessoa que está sendo amada dessa forma, ela fica achando que ela está sendo amada, está sendo disputada, na verdade não é essa pessoa em si, é a própria pessoa que está com esse problema de obsessividade, que transfere de alguma forma para essa pessoa, que poderia ser uma outra pessoa qualquer, né? A diferença é que aquela pessoa, naquele momento, despertou essa obsessividade dessa pessoa que está amando, né? Teoricamente. Então, colocar a pessoa num patamar superior, ceder a todos os tipos de vontade do outro, isso é amor patológico também? Sim, na verdade também se caracteriza dessa forma. Então, o que dá para perceber? Como é que a gente percebe se a gente está convivendo com uma pessoa que está amando aí de um jeito patológico? No caso, é uma situação complicada, né? Porque a própria pessoa geralmente não reconhece, né, o que está acontecendo, ela acha que está normal. E para a gente reconhecer, uma forma fácil de se reconhecer é quando a pessoa está fazendo alguma coisa que está extrapolando de alguma forma uma situação, né? Ou então se ela está, por exemplo, se violentando para fazer
para satisfazer as vontades do outro, né? Ou seja, ela passa por cima dos próprios desejos para cumprir os desejos da pessoa amada, entre aspas, né? Que na verdade não é bem um amor, isso aí seria mais um desequilíbrio. Mas então, para se reconhecer, seria isso, é quando extrapola em qualquer nível dentro dessa situação. Digamos que ela tem um padrão, né? Que existe um padrão de relacionamento, e dentro desse padrão ela extrapola os limites para que ela possa se relacionar, isso caracteriza. Tá certo. Então, se a pessoa dificilmente identifica em si mesma que está com esse problema, quem que identifica isso facilmente? É a própria pessoa que a pessoa tem um amor excessivo por alguém? É essa outra pessoa, a família, quem? Na verdade, geralmente é necessário que haja uma interferência terapêutica, né? E geralmente quem percebe é a família. Por quê? Porque quando existe um relacionamento assim, o que tem que ficar bem claro é o seguinte: não é só a pessoa que está amando de uma forma obsessiva que está com problema, a que está aceitando também está, né? Isso é importante a gente dizer, porque às vezes parece que só um que está desequilibrado. Mas, na verdade, junta, né, os dois desequilíbrios. Quer dizer, um geralmente puxa para o narcisismo, né, que é aquele que adora também ser idolatrado, e o outro para a submissão. Então, juntam os dois, né, realmente, aí é um caso terapêutico. O incrível disso é que nenhum nem outro acaba percebendo, porque eles acabam se juntando justamente por necessidades que eles têm, né? E geralmente quem gosta de ser tão querido assim, é outra pessoa que ama e coloca o outro no nível superior. Na verdade, o casal em si já tem esse problema, né? Isso que a gente tem que frisar bem, porque às vezes parece que só o que está desequilibrado é o que está amando demais, mas na verdade o que está aceitando também tem problemas, né? Também está necessitado de terapia. Então, geralmente quem procura esse tipo de relacionamento, ele não tem como entender, né, o que está acontecendo. Então, o que se faz? Geralmente a família que vai detectar, né, e que vai ter que tomar uma providência, porque o casal em si não vai perceber. Eu acredito que fique claro isso numa situação já extrema, né? A ponto de transparecer assim para as outras pessoas. É muito difícil identificar logo no começo. Como é que se faz para tratar isso? Tem como, às vezes chega no limite ali, no extremo? Mas aí você diz da família perceber? Isso. Bom, aí para a família perceber, obviamente tem que ter uma cena pública, né? Porque o que acontecer entre o casal realmente ninguém vai perceber. Então aí vai depender de, sei lá, uma situação em festa, alguma coisa que a pessoa demonstre, né? Geralmente se extrapola de tal forma que é fácil a gente perceber, né? Às vezes num almoço, numa reunião, a gente já percebe, porque é uma coisa visível, né? Existe uma sequência de submissão e de possessividade que é difícil de esconder, né? E na verdade eles também não se preocupam em esconder, porque para eles está normal, né? Então até não é difícil não, desde que haja uma convivência familiar, as pessoas conseguem perceber, sim. Agora, qual a relação do ciúme com o amor patológico? Então, o ciúme, na verdade, ele é um sentimento até normal, tá? Ele só se torna complicado justamente quando ele exagera, né? Então, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa que se sente um pouco rejeitada porque o namorado, a namorada, enfim, o parceiro, deu uma atenção para um ex, ou às vezes tem uma amizade mais forte com uma pessoa, isso até é normal, né? Se a pessoa souber usar isso, ela acaba até temperando o relacionamento, né? Como é que se usa isso? Conversando, dialogando. Tal dia você fez tal coisa, fiquei com ciúme e tal. Quer dizer, é uma coisa mais voltada para o diálogo. Agora, ele se torna desequilibrado quando ele coloca situações de brigas, de escândalos, de ameaças, daquela coisa de espionagem, né, de ficar espionando o que o outro está fazendo e ver carteira e ver, enfim. Aí ele já começa a ser desequilibrado justamente porque a pessoa está transferindo isso para uma relação já
mais desequilibrada, né? Então depende muito do que a gente coloca de equilíbrio nisso, né? Quando você tem um ciúme equilibrado, digamos assim, ele até pode ser interessante, pode até ajudar a fortalecer o amor. Agora, muitas pessoas dizem, ele morreu de amor, ela está doente de amor. O amor pode fazer mesmo que a pessoa adoeça fisicamente? Pode. Pode, inclusive eu tenho um artigo que eu escrevi que é justamente sobre isso. Chama Câncer de Máculas. Por quê? Porque o próprio câncer, não que ele seja causado por isso, mas existem alguns casos que foram desenvolvidos a partir de sentimentos, né, guardados, de ressentimentos, aliás. Então, o que acontece muito é que não se divulga, por quê? Porque geralmente a pessoa, ela passa, isso também é questão de anos, não é de um dia para o outro, né? Mas ela passa anos e anos, às vezes, remoendo uma situação de amor ou não correspondido, ou de um amor que às vezes não está funcionando de uma forma normal. E ela acaba criando alguns tipos de distúrbios, né? Que aí o próprio distúrbio vai ser diagnosticado. Então não se chega a essa conclusão, por que chegou esse distúrbio, né? Então a gente vai tratar o distúrbio, quer dizer, a gente em termos, né? Porque eu não trato assim, mas de uma forma geral o que se faz? Se trata o distúrbio, mas não se trata a causa, né? O que foi que desencadeou isso. Mas se a gente for analisar a fundo, que é o que eu faço em multiterapia, a gente analisando a fundo, a gente vai perceber que foi algum ressentimento, algum sentimento dentro de uma relação que não foi resolvida e que isso vai desencadeando ao longo do tempo e em alguns anos realmente pode causar, sim, um distúrbio. E com essa multiterapia, a pessoa fica bem? Fica curada? Fica Sabe porque... lidar com isso? Como é que é? Não é cura? Como é que se fala isso? A multiterapia é o seguinte, eu condensei de uma forma individual. Então, cada pessoa tem um tratamento só para ela. Tá? É uma coisa artesanal, realmente. Então, por isso que funciona, porque a gente vai analisar desde quando essa pessoa foi concebida, toda a situação dela durante a vida toda, onde é que houve algum tipo de problema, alguma interferência, enfim, a gente vai analisar o caso dessa pessoa, né? E depois a gente coloca o tratamento em nível do que ela está precisando. Então, o ideal realmente, não que eu questione outras situações, outros tipos de tratamento, até pode se tentar, mas eu acho que o que mais funciona é isso, a gente direcionar para um caso específico, porque mesmo saindo um pouco do assunto, mas, por exemplo, no caso de um acidente, ou de um trauma, ou mesmo nesse caso que a gente está falando de um ressentimento, cada pessoa entende de uma forma, cada pessoa tem um tipo de recepção, né, de qualquer situação. Então não adianta, às vezes a pessoa que passou pelo mesmo acidente ou tem o mesmo distúrbio, ela tem uma outra vivência, né? Então não adianta nada a gente passar um tratamento para todo mundo padrão. Forma única, né? Se você fala de uma forma padrão, pode funcionar para um e não funcionar para o outro, né? E no caso da multiterapia eu desenvolvi justamente por isso, porque ela é direcionada para cada caso. Então a gente vai analisar o caso dessa pessoa e verificar o que está acontecendo, por quê, qual é a interferência, enfim, o tratamento é só dela, ninguém vai ter um tratamento igual, então por isso que funciona mais fácil, né? Com mais rapidez. Tá certo, no próximo bloco a gente continua falando sobre amor patológico com a psicoterapeuta Lúdia Olivier. Não saia daí, a gente volta já.